moradores de um condomínio lá em Valparaíso, pertinho, aqui no entorno do Distrito Federal, não aguentam mais lidar com problemas de falta de água por lá. O pessoal diz que a caixa d'água do residencial não está enchendo como deveria. Afirmam ainda que quem deveria resolver o problema não toma as providências necessárias. Assunto que a gente repercute agora ao vivo com a Ana Bianchini. Aninha, boa tarde. Como é que tá a situação, hein? Situação complicada por aqui, viu? Ótima tarde para você, Sabrina, também para o Cartacho, a todos que nos acompanham aqui na programação do Balanço Geral. A nossa equipe está aqui neste condomínio que fica em Valparaíso de Goiás, no bairro Céu Azul. E há um tempo, há quase um mês, os moradores desse condomínio estão enfrentando um problema daqueles. Para vocês entenderem a situação, esse condomínio foi inaugurado recentemente. As famílias vieram para cá em setembro, os imóveis foram entregues em setembro. Hoje, mais de 190 famílias moram aqui neste condomínio. Mas acontece que o sonho da casa própria está se tornando um prejuízo grande, porque esses moradores não estão tendo acesso integral à água. O que eu quero dizer com isso? A caixa d'água do condomínio está bem aqui atrás da gente, ó. A gente percebe que não é falta de espaço. É uma caixa d'água que tem capacidade para armazenar mais de 260 mil litros d'água. Mas os moradores estão falando que essa caixa d'água não está funcionando como deveria. Ela não está enchendo como deveria. Será que é um problema de vazão, um problema de pressão, um problema na construção? É justamente isso que esses moradores estão tentando saber, descobrir o que está acontecendo. Porque o que a gente sabe é que não tem condição dessas pessoas ficarem quase um mês tendo que racionar água todos os dias. Tipo a época da seca em Brasília, que o governo fazia a gente fazer isso, então a gente só podia usar água de tal hora a tal hora. É justamente isso que eles estão fazendo aqui nesse condomínio. A água é aberta para os moradores às 9 horas da noite e desligada 1h da manhã. Ou seja, eles passam o dia inteiro praticamente sem água, para durante a noite eles conseguirem pelo menos dar uma descarga, lavar uma louça, tomar um banho, o que, lógico, é muito importante. A gente está aqui com a Amélia, ela que é síndica do condomínio, e a gente também está com a subsíndica do condomínio, porque aqui vem todo mundo junto. Porque são muitos questionamentos que a gente tem a respeito disso. E o primeiro é, a caixa é grande, mas nunca encheu. É isso? Ela já encheu um tempo, né? Quando foi agora do final do ano, a gente teve uma falta de água. E depois disso, a gente não conseguiu mais encher ela. Ela só vai abastecendo aos poucos, é onde a gente teve que entrar com um racionamento de água. E não só isso, inclusive teve uma situação que vocês precisaram tirar dinheiro do caixa do condomínio para que esses moradores tivessem acesso à água. Exatamente, a gente teve que comprar 4 caminhão-pipa para tentar abastecer pelo menos por algumas horas, né? Questão de o básico mesmo, né? Tomar um banho, fazer um almoço, uma janta. E desde então, desde o dia 6 de janeiro, a gente está nesse racionamento de água. E além de subsíndica, a Ingrid também é moradora aqui do condomínio, então ela está vivendo essa rotina, essa complicação. Como é que é para vocês ficar o dia inteiro sem água? É complicado, né? Eu nem imagino a situação. Sim, bastante complicado. Imagina você querer tomar um banho, não pode porque não tem água. Querer fazer suas necessidades, não pode porque não tem água. Querer fazer comida porque não tem água e esperar a água ser ligada apenas 9 horas da noite até 1 da manhã. Não tem condição. E o que eu também pergunto para edificar. Tem o outro módulo que está em atraso, vai entrar aí mais 240 unidades. Essa caixa d'água, com esse problema que está, vai conseguir abastecer 432 famílias? Aí a pergunta que fica, né? Já está assim, com 192 unidades, imagine quando entregar o outro. Esse é mais um problema que a gente traz aqui ao vivo com exclusividade na programação do Balanço Geral, porque os moradores desse condomínio, o que eles explicaram pra gente? Que esse condomínio ele é dividido em 2 módulos. A entrega desse primeiro módulo, por exemplo, que foi feita em setembro, estava agendada para acontecer em março. Eles já receberam esse módulo aí com um certo atraso, seria isso. Mas o pessoal já conseguiu vir para cá, quem mora no módulo 1.
O segundo módulo do condomínio, que é justamente aqueles prédios que o Ricardinho vai mostrar para vocês agora, eles ainda não foram inaugurados, mas tinham a mesma previsão de entrega do módulo 1. Ou seja, os moradores que compraram esses imóveis no módulo 2, alguns, inclusive, estão sem nem onde morar, porque atrasou tanto, mas atrasou tanto. A previsão que a gente tem é de que vai ser entregue no final desse mês, mas parece que eles vão dividir a entrega em 2 etapas. A segunda entrega vai ser feita em março. E hoje, inclusive, falei com o morador que a casa dele já foi vendida, ele não tem mais para onde ir. Esse também é um outro problema, porque quando esses moradores do módulo 2 chegarem aqui no condomínio, a água, que já não está sendo suficiente para 190 famílias, não tem condição de atender 400 famílias. Mas, mais uma vez, a gente não está falando de problema de armazenamento e de problema de espaço. A gente está falando, provavelmente, de um problema de vazão ou problema de pressão, que seria do quê? Responsabilidade da Saniago. Mas a nossa equipe de produção entrou em contato com a Saniago e eles responderam à nossa equipe falando que nos últimos dias fizeram 2 visitas técnicas aqui no condomínio. Eles mandaram pra gente fotos do hidrômetro e também um vídeo que foi feito do lado de fora do condomínio, onde eles abrem e mostram pra gente a pressão da água. E lá do lado de fora, realmente, a água tá saindo com mais pressão. Mas no vídeo que foi enviado pelo morador, que gravou o vídeo justamente daquela segunda parte amarela ali, aquele segundo quadradinho amarelo, o morador foi até lá, conseguiu ver dentro da caixa d'água, gravou esse vídeo pra gente. Pra vocês terem ideia, quando ele gravou esse vídeo, que foi ainda essa semana, a água não estava chegando nessa parte aqui, ó, da caixa d'água, nessa segunda marcação da caixa d'água. Então, realmente, pode ser um problema. Mas o que a Saniago disse? Que a pressão está normal e disse ainda que o problema pode estar no sistema interno de bombeamento e que, no caso, isso seria de responsabilidade do condomínio. A gente está preparando uma reportagem completa, que vai ao ar ainda aqui na nossa programação do Balanço Geral, mas nessa reportagem a gente gravou também com o engenheiro do condomínio, o Juscelino. E ele explicou pra gente que ele ainda não teve acesso a esses laudos, nem da Saniago e nem da construtora, porque isso também pode ser um problema que vai sobrar para a construtora. Esse desenrolar a gente vai acompanhar nos próximos dias. Mas o que a gente sabe é que enquanto um fica jogando o problema para o outro, enquanto o problema não é resolvido, esses moradores que saem no prejuízo, que estão sem acesso à água e tendo que enfrentar desafios diários para lidar com coisas mínimas da rotina. A gente está falando de um banho, uma louça, uma comida, lavar a casa, né? Fazer as suas necessidades. A gente precisa de água para tudo, mas a gente não para pensar nisso, só quando a gente não tem. Aí realmente a situação fica complicada. Aninha, vamos todos esperar a sua reportagem daqui a pouquinho para ouvir esse lado também do engenheiro, ouvir outros moradores. Agora, uma coisa me chama a atenção, né? Tem coisas que só acontecem em Valparaíso de Goiás. É brincadeira, viu? Nós estamos acompanhando, muito obrigado, Ana Bianchini, nós estamos acompanhando o caso de um condomínio onde hoje moram pouco mais de 200 pessoas e que daqui a 200 famílias, e daqui a pouco vão receber mais 200 e tantas. Serão 400 e muitas famílias, dependendo disso aqui que você está vendo, ó, dessa caixa d'água que não enche. Aí o que acontece? Já desiludidos em procurar a prefeitura de Valparaíso de Goiás, que não resolve nada, o pessoal procura a Record, porque a Record vai atrás. A gente não deixa pedra sobre pedra, a gente vai direitinho até descobrir quem é o responsável, seja a Saniago, seja a construtora. Agora, quem devia estar brigando pelo morador de Águas Lindas, de Valparaíso de Goiás, não era a Record, era a prefeitura. E aí eu pergunto, por que até agora a Secretaria de Obras não foi até lá cobrar, cobrar da construtora, cobrar da Saniago. A Saniago é governo do estado, vai lá e liga lá, uma ligaçãozinha resolve, tá? Nós aqui cobramos e não esquecemos. Ana, você volta daqui a pouco com esse assunto e muito mais no seu Balanço Geral